Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Sérgio Feitosa e nós vamos fazer agora uma reflexão muito afinada com aquilo que é ou deve ser o tempo para a filosofia. Vamos discutir, pessoal, como é que se dá a nossa relação com esse fenômeno tão complexo e ao mesmo tempo tão abstrato que é o nosso tempo, tá bom? Então, temos que assumir os rumos da nossa própria vida pensando o tempo e a autonomia. Nesta aula, convido vocês a compreendermos de que maneira o tempo pode influir na vida do ser humano, perceber por que o ser humano está em constante transformação e aí, pessoal, identificar a autonomia no processo de formação do indivíduo. Pessoal, esta imagem, acredito que vocês conhecem, do grande Salvador Dalí, de 1931, A Memória versus o Tempo, tá? Dalí, nesta imagem, bota como que um corpo coberto por um pano, um lençol, e com relógios, derretidos, tendo ali a imagem do horizonte infinito ao fundo. O que acontece com o tempo, pessoal? Ele está derretendo, o tempo está sendo carcomido pelo próprio tempo. Mas o que é que fica, o que é que sobrevive? A memória da gente. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Essa obra é uma pintura surrealista, porque ela busca ultrapassar os limites do real. Ela é surreal, ela é inacreditável. Então, pessoal, a persistência da memória, ela quer realçar a importância que fica na nossa mente dos momentos vividos, passe o tempo que passar. Esta obra está hoje no Museu de Arte Moderna, lá de Nova York, e nessa obra, pessoal, o Dalí busca, como sempre, materializar as imagens do nosso irracional de forma concreta. São elementos irreais com imagens familiares aos olhos humanos. Dalí enxerga o tempo como flexível, maleável, transitório, ou seja, o tempo não é uma coisa fixa. O tempo, na perspectiva surreal desse grande pintor, é uma coisa adaptável, não é isso? O tempo interfere na vida do homem e o faz perceber-se finito. Então você abra o olho, você se oriente, porque você tem um tempo para acabar. A memória faz o registro dos momentos marcantes da vida e eis aí, pessoal, o próprio Dalí, que realiza uma incrível combinação de imagens bizarras, oníricas, sonho, com excelente qualidade plástica. Então, pessoal, eu quero que vocês reflitam comigo o que é o tempo, tá? William Shakespeare, há muitos anos, disse que o tempo é muito lento para os que esperam. O tempo, ele é muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam e muito curto para aqueles que festejam. Mas, segundo Shakespeare, para os que amam, o tempo é eterno. Qual é a perspectiva, pessoal, que o Shakespeare está colocando nesse seu fragmento? Que o tempo é uma coisa relativa. E olha que o Shakespeare, pessoal, é um cara lá do século XVI que está interferindo, portanto, na forma de compreensão do tempo como algo relativo, tá? A gente fica tão preocupado com ele, com o tempo, e não percebe que o tempo deve estar ao nosso serviço. O tempo é a criação humana, pessoal.
a medição do tempo, né? É uma invenção humana, tá? Na perspectiva mais tradicional e teológica, ele seria uma criação divina. Santo Agostinho fala assim. Mas o tempo, ele não deve ser o nosso prisioneiro. Ele deveria estar ao nosso favor. O filósofo Byung-Chul Han, sul-coreano, autor de A Sociedade do Cansaço, diz que a gente trava hoje uma corrida contra o tempo para sermos cada vez melhores. No mundo e numa época de muita competição, em que se eu descansar, eu fico para trás, eu tenho que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Pessoas colocam o fone no ouvido e ficam aí ouvindo música enquanto almoçam e às vezes lendo uma coisa, olha, ao mesmo tempo 3, ouvindo, lendo enquanto come. E há até aqueles mais, digamos assim, capazes, né, que conversam com outra pessoa, se é que isso é possível, pessoal. Então, isso causa uma angústia, isso causa um desespero, dificulta até a respiração, causa cansaço. Todo mundo hoje reclama de um cansaço, mas não é um cansaço necessariamente físico, embora atinja o corpo, mas é um cansaço de caráter psicológico. A gente busca acompanhar a velocidade das novas tecnologias. Quando você está ao seu celular e ele é rápido, e ele mostra o vídeo e ele exibe o áudio com muita rapidez, você fica satisfeito. Quando o mesmo aparelho não tem essa mesma velocidade, isso vai mudando o seu humor, percebe? E o pior é que nas relações sociais, quando você desconecta, parece que os traumas são inevitáveis. Você quer continuar na vida real na mesma dinâmica que você estava lá na vida virtual. E aí é diferente, e aí vem os choques, as colisões, os conflitos. Não é assim que funciona, pessoal. Então veja só, tá? Uma problematização para vocês. Na Grécia Antiga havia um filósofo que o seu livro traz, pertencente à tradição pré-socrática. Seu nome é Heráclito, de Éfeso, lá da ilha de Éfeso, na Jônia. Então Heráclito dizia que na natureza havia um princípio que deu origem a tudo aquilo que existe. Na interpretação do Heráclito, esse princípio seria o fogo. Mas isso não é o aspecto mais importante da filosofia dele. Segundo Heráclito, pessoal, na natureza tudo estaria em devir, isso quer dizer mudança, e nada permaneceria da mesma forma para sempre. Lembra muito aquela música que o Lulu canta, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo sempre passará. Então, pessoal, essa letra traduz muito o pensamento antigo lá do Heráclito, que dizia que tudo muda, pessoal, nada é para sempre, tá? Então, quando você fala que a amizade, o amor por uma outra pessoa muda com o tempo, o Heráclito diz que sim, e é natural que mude, tá? De preferência que mude para melhor, mas que muda. Ele vai dizer, pessoal, em um dos seus fragmentos, que um homem nunca se banha no mesmo rio 2 vezes. Porque da segunda vez que ele se jogar ao rio, nem ele é mais o mesmo e nem as águas do rio são mais as mesmas, porque elas são correntes, né? Então, pessoal, a gente todos os dias, segundo Heráclito, é como se morresse quando dorme para ressuscitar no dia seguinte, uma nova pessoa que teve raiva no dia anterior, teve alegrias, teve uma série de emoções. E não é possível que você seja a mesma pessoa sempre, tá? Então, pessoal, para o Heráclito, olha só que bacana. O dia, ele vai acontecendo até que ele se converte em noite.
A noite vai acontecendo até o momento em que ela se converte em dia novamente. Então as coisas não só estão mudando, mas também elas estão se convertendo no seu contrário. Esse devir, essa mudança, que em grego é panta, rei, tudo muda, é o que o Heráclito pensa, pessoal. Então, nós não conseguiremos nunca ser as mesmas pessoas. Nós nunca conseguiremos nos manter as mesmas pessoas, é o que pensa o senhor Heráclito. Assim como a natureza muda, os homens também mudam ao longo da vida. Essas mudanças são físicas, mas também são psicológicas e culturais. E isso, entre outras coisas, exige dos homens uma postura de autonomia à proporção que o tempo vai passando em suas vidas. Gente, quando nascemos, somos tão indefesos que precisamos de pessoas para tudo: alimentarmos-nos, limparmos-nos, trocar de roupa. Todo bebê de um ser humano é um ser indefeso, mas tão indefeso, diferentemente de outras espécies. Você percebeu? Quando os animais nascem, eles ficam ali meio que confusos, olhando para aquele ambiente muito claro, mas todo bebê, todo filhote, né, de um animal, ele já vai logo ali em poucos instantes se movimentando, pronto, já adquiriu a sua autonomia. Então, pessoal, existe um pensador alemão chamado Immanuel Kant. O Kant, ele diz que o homem precisa, através do pensamento racional, assumir uma condição de autonomia através do que o Kant chama de maioridade. Vocês devem ter 13 anos de idade, é isso, pessoal? Quem faz o 8º ano, 14 anos, enfim. Vocês estão sendo convidados, neste ano, a uma série de desafios. Vocês já estão na adolescência, então vocês vão ter que atingir a maioridade urgentemente. Calma, calma. Não estou falando para vocês chegarem logo aos 18 anos de idade e aí atingir a maioridade civil, não é isso. Kant fala aqui de outra maioridade, que nem todo mundo alcança. Olha, pessoal, os pais de vocês devem ter bem mais idade, né? Não estou chamando de velhos não, tá bom? Mas, sei lá, 30 e poucos anos, é isso que eles têm? 40? Sério? Mas isso não quer dizer que eles atingiram a maioridade, acreditem. Nem mesmo as pessoas idosas, segundo Kant, por serem idosas, necessariamente chegaram à maioridade. Porque ele fala aqui, pessoal, de uma maioridade intelectual que vai se tornar ética. Como assim? Para o Kant, gente, quando a pessoa tem um nível de racionalidade bem evoluída, quando ela é capaz de tomar decisões próprias, sem consultar os outros, mas não pela vaidade, não pelo orgulho, não por sentimentos, mas pelo pensamento, ela pode ter 14, 13 anos de idade e já ser maioridade. Do contrário, você não dá um passo sem consultar os outros. Você é muito impulsivo, você é muito coração, então você ainda está na menor idade para o Kant. Então Kant vai dizer que o que nos dá essa maioridade é o que ele chama de esclarecimento. Os alemães chamam de Aufklärung. Então, pessoal, o esclarecimento nos traz clareza ao pensamento. Nós temos a capacidade de pensar por nós mesmos. E o Kant, ele é um pensador que vai dizer que toda a ação moral de um indivíduo tem que ser norteada pelo dever.
Você precisa agir pelo dever e não para ser feliz ou conseguir alguma coisa em troca disso, tá bom? Então, quando você faz uma prova e você vai todo orgulhoso mostrar para a mãe ou para o pai que tirou uma boa nota, o que é que mais lhe decepciona? Você não fez mais que a sua obrigação. Mas esse tipo de colocação é extremamente de acordo com o que pensa o Kant. Não sei se os seus pais leem Kant, mas se não leem, diga para eles, tá? Aí vocês são que nem o Kant. Para o Kant, pessoal, era assim. Qualquer pessoa, eles mesmos, os pais de vocês, não devem ser elogiados por fazer aquilo que é o dever deles, tá? Então, quando você fala assim, pai, você é o meu orgulho, você conseguiu, trabalhando, criar a mim e aos meus irmãos. Mas é isso que se espera de um pai, de uma mãe, que cria os seus filhos. Então, mesmo que com dificuldade, para o Kant, cada pessoa tem que assumir a sua responsabilidade de filho, de marido, esposa, de professor, entende? Então, todos nós temos funções e não devemos ficar alimentando expectativas de retribuição, recompensa pelo que fizemos. Isso para Kant não é ético, ok? Então, pessoal, olha que trecho do Santo Agostinho vamos usar para poder conduzir agora essa aula. Segundo Santo Agostinho, não houve, pois, tempo algum em que nada fizesses, pois fizeste o próprio tempo. Santo Agostinho, pessoal, está conversando com Deus. E nenhum tempo pode ser co-eterno contigo, pois és imutável. Deus é imutável. E o tempo não pode coexistir com Deus. Espera aí, Deus é uma coisa, tempo é outra. Se o tempo também o fosse imutável, não seria tempo. Que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo mesmo no pensamento com bastante clareza para exprimir a ideia com palavras? E, no entanto, haverá noção mais familiar e mais conhecida usada em nossas conversações? Quando falamos dele, o tempo, certamente compreendemos o que dizemos. O mesmo acontece quando ouvimos alguém falar do tempo. O que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei. Contudo, afirmo com certeza e sei que, se nada passasse, não haveria tempo passado. Que se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro. E que se nada existisse agora, não haveria tempo presente. Como então podem existir esses dois tempos, o passado e o futuro? Se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou? Quanto ao presente, se continuasse sempre presente e não passasse ao pretérito, não seria tempo, mas eternidade. Portanto, se o presente para ser tempo deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe, se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? Por isso, pessoal, que o que nos permite afirmar que o tempo existe é a sua tendência a não existir. Santo Agostinho no livro Confissões. Só que texto confuso, né? Está no seu material, ok? Esse trecho do Agostinho, pessoal, está resumindo, falando duas coisas, tá? Duas coisas importantes. Primeira, o tempo não é de Deus. Deus não vive o tempo. O tempo é uma condição humana, mas ele foi criado por Deus. Deus não está no mesmo plano que os homens. Mentalizem. Mentalizem dois planos, tá bom? E um desses planos é onde está Deus. Deus está num plano
Deus está numa realidade diferente da nossa, tá bom? Aqui entre nós, planeta Terra, onde estamos agora, pisa, vai, aqui existe tempo. Olha, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, o tempo está passando. Foi isso que o texto também falou, que o tempo é mutável. Se o tempo não fosse mutável, para ele não seria tempo. Seria o que, pessoal? Eternidade. É esta a instância em que Deus existe. Deus não existe no plano humano, são dois planos diferentes. O plano de Deus é o plano da eternidade. Então, em Deus não há mudança, nem no tempo, tá? Lá não há tempo. Aqui entre nós, humanos, que somos finitos, que somos temporais, existe mudança, tá? Então, pessoal, porque existe mudança, Santo Agostinho acredita na conversão, que é mediada pelo amor da pessoa que se conhece e, se conhecendo, conclui que é uma criatura de Deus. Agostinho tem um pensamento muito otimista. O Santo Agostinho, pessoal, ele foi um cara que na adolescência cometeu muitos vacilos, tá? Ele era chegado a uma bebidinha, uma farra. Aos 16 anos conheceu uma mulher, teve um filho com ela, não se casaram nunca, mas a mãe de Agostinho, pessoal, nossa, sofria muito com isso. Aí converteu-se, né? Converteu-se, deixou a sua concubina. O filho dele, infelizmente, morreu lá pelos 32, 33 anos que Agostinho tinha. Então, ele vai seguir o sacerdócio. Nós podemos mudar, pessoal, porque temos o tempo ao nosso favor. E é isso que eu lhe digo, tá? Nem foi tempo perdido, somos tão jovens. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.